Eu sempre costumo dizer que é um grande prazer, né? A gente meditar um pouco sobre a palavra de Deus e principalmente depois, né, de um momento desse, na presença de Deus, na presença da Santíssima Trindade, rezando juntos, louvando juntos, adorando juntos, né? Hoje nós vamos partilhar um pouco sobre o poder do louvor, né? A gente já pôde até, eu acredito que você em casa, você que está aqui, já conseguiu, vamos dizer assim, que desfrutar um pouco do que é o louvor, né? Do que é o poder do louvor na nossa vida, na nossa história. Dois grandes santos, São Paulo e o seu companheiro Silas, experimentaram na sua vida o poder do louvor. A palavra de Deus diz que é da boca dos mais pequeninos que vem o louvor, o mais perfeito louvor. Chega a ser dito que a criança de peito, a criança que amamenta, que está sendo amamentada, melhor dizendo, louva o Senhor. A palavra de Deus também diz para nós que os animais marinhos louvam o Senhor. Os cânticos dos pássaros é um grande louvor ao Senhor. O último salmo da Sagrada Escritura, o Salmo 150, diz para nós que tudo aquilo que respira, louve ao Senhor. E o louvor, meu irmão, nele, eu digo nela porque o Catecismo da Igreja diz que o louvor é a mais perfeita das orações. A mais perfeita das orações. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Eu vou ler aqui somente um pouquinho sobre o que é a definição do louvor, segundo aquilo que o Catecismo da Igreja Católica nos coloca, para que nós possamos compreender quão grandioso é essa oração. O que é o louvor? O Catecismo diz assim no parágrafo 26, 39. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Canta-o pelo que Ele é. Dar-lhe a glória mais do que pelo que Ele faz, e sim por aquilo que Ele é. A oração de louvor é isso. O Catecismo diz ainda no parágrafo 26, 43. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. Segundo toda a Igreja, a Eucaristia é o sacrifício perfeito de louvor. Então nós, quando vamos à missa, nós manifestamos, nós fazemos, nós realizamos a mais perfeita oração de louvor a Deus. E louvar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Existe uma jovem, quer dizer, existia, já falecida, no Oriente, que ela dizia assim para Alá, né? Não é uma cristã, mas cabe muito também para nós as palavras dela. Em uma oração ela dizia assim para Alá: Alá, se eu te louvar pelo céu, deixa-me fora dele. Se eu te louvar por medo do inferno, lança-me nele. Se eu te louvar pelos bens que tu pode me dar, me deixa ausente de todos eles.
Mas se eu te louvar pelo que tu és, realiza em mim todo o teu querer. Então nós podemos olhar para essa oração e compreender o que é o louvor. O louvor é orar a Deus e manifestar a mais perfeita oração a Deus pelo que Ele é. Não pelo que Ele faz, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele é. Foi por isso que Moisés, quando foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, e Deus, ao enviá-lo, ele diz: Senhor, quando eu chegar lá e me perguntarem quem me enviou, o que eu devo dizer? Aí Deus diz: diga que eu sou te enviou. E Moisés diz: não, mas eu preciso de um nome. Ele diz: diga que eu sou o que sou te enviou. Jesus também disse isso. Quando disseram: olha, tu não tem nem 50 anos e Abraão viu o teu dia e tu conheces Abraão, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou o que sou. Deus é o que é. E nós precisamos louvá-lo pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Eu me lembro uma vez que eu fui pregar lá em cima, na Xandatábua, né? Em um grupo de oração, e ali ainda eu rezava muito pedindo a Deus a graça de ser pai. E teve uma pessoa, não lá, mas uma pessoa no decorrer desse percurso de desejo de ser pai, teve uma pessoa que disse assim: olha, uma pessoa provavelmente não cristã, né? Ou pelo menos não que confiasse em Deus. Ela dizia: tanto tempo que tu está na igreja, tanto que tu reza, cadê? Aí eu disse para ela assim: olha, eu tenho a convicção plena que Deus pode me dar quantos filhos Ele quiser. Mas eu tenho a convicção também plena de que um filho, ou 2, ou 3, ou 10, não pode me dar Deus. Você pode dizer: como assim? Pode até apontar o caminho de Deus. Mas eu dizia: olha, Deus está acima de todo e qualquer filho. Agora, se Ele quiser me dar, Ele dá. Porque Ele disse que aquele que amar mais pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, do que Ele, não é digno dele. Mas Ele disse que aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, irmã, por causa dele, receberá nesta vida 100 vezes mais. E eu disse: eu sirvo a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele está para fazer ou fará na minha vida, mas pelo que Ele é, porque Ele é Deus. Então, Paulo e Silas, na Macedônia, estavam ali andando pelas cidades e de repente encontraram uma mulher que estava possessa por um espírito de adivinhação. E durante dias, Paulo e Silas andavam naquelas cidades, anunciando o Senhor. E aquela mulher com aquele espírito dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E repetiram isso inúmeras vezes durante alguns dias. E tem um momento que Paulo, não aguentando mais aquela mulher, dizendo: estes são servos do Deus Altíssimo e ensinam o caminho de Deus. Por incrível que pareça, ela não estava dizendo nenhuma mentira, aquele espírito não estava dizendo nenhuma mentira. Mas Paulo sabia que aquilo ali não era para a glória de Deus. E Paulo disse para aquela mulher, para aquele espírito: sai dela. E saindo daquela mulher, os donos, daquela escrava que era possuída por um espírito de pitonisa, e ela adivinhava, algumas coisas ali do futuro, começaram a perceber que iriam perder seus lucros. E pegaram Paulo e Silas e levaram aos magistrados. Os magistrados colocaram eles em praça pública
rasgaram suas vestes e espancaram os dois. Depois de espancá-los, colocaram eles na prisão, no mais profundo da prisão. E é aqui que entra o nosso texto de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: à meia-noite, Atos 16, versículo 25. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos de louvores a Deus. Os outros companheiros de prisão escutavam. De repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para se suicidar. Mas Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam: acredite no Senhor Jesus, e serão salvos você e todos os da tua casa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados irmãos, quando eu vi que hoje nós iríamos falar sobre o poder do louvor, saltou ao meu coração esse texto, que eu já tinha lido inúmeras vezes, que eu já tinha meditado nele inúmeras vezes, que eu já tinha refletido sobre a capacidade desses dois homens de Deus de, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, não ficar esmorecido, abatido, jogado ao chão, mas pelo contrário, se levantar e cantar louvores a Deus. É por isso que nós precisamos aprender com os santos, porque quem de nós aqui, nos momentos mais difíceis, começa a louvar ao Senhor? Quem de nós aqui, nos momentos de mais penúria, a gente começa a louvar? Muitas vezes a gente até faz orações de súplica, orações de pedido de cura, de pedido de libertação, que Deus faça milagre, que Deus realiza milagre. Mas Paulo e Silas não suplicaram a Deus que saíssem da prisão. Paulo e Silas não suplicaram a Deus para que curasse as feridas de suas costas por conta das chibatadas que tinham levado. Paulo e Silas não oraram ao Senhor para que a corrente dos seus pés, que estava preso a um cepo, a um tronco de madeira, se partisse e caísse. Paulo e Silas não oravam ao Senhor pedindo que a prisão se abrisse. Mas Paulo e Silas levantaram suas vozes e cantaram louvores ao Senhor. E o louvor tem poder, meus irmãos. O louvor tem poder de atrair a presença de Deus. O louvor tem poder de fazer Deus rasgar os céus, abrir os céus e descer até nós. O louvor tem o poder de fazer com que o alicerce das prisões que nos aprisiona se desmorone. Talvez você esteja dizendo: Denis, eu não estou em nenhuma prisão. Será que não estamos? Será que nós não estamos aprisionados, talvez por vícios, por situações na nossa vida onde a gente não consegue se ver livre? E que muitas vezes nós dizemos: Senhor, tanto que eu lutei, tantas as vezes que eu já batalhei contra isso, eu não consigo vencer.
Talvez esteja na hora de nós começarmos, ao invés de reclamar ou de pedir somente a cura, glorificar ao Senhor, louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor. E o resto Ele fará. Qual é a corrente? Qual é a corrente da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu filho, da tua filha? Qual é a corrente que os mantém presos? E o texto diz para nós que a prisão aonde eles foram postos era o mais profundo da prisão. Talvez alguém na sua casa tenha ido ao mais profundo do poço. E você nem sabe como fazer para tirá-lo de lá. Só que o Senhor hoje nos ensina o caminho. É o louvor. E louvar a Ele pelo que Ele é. Não pelo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer, Ele pode. Mas se Ele quiser, Ele não faz. Não pelo que Ele já fez. Mas pelo que Ele é. E veja, meus irmãos, que Paulo e Silas começaram a sofrer as cadeias e os açoites, porque deram testemunho de que eram servos realmente do Deus Altíssimo. Quando olharam para aquela mulher e disseram para o espírito que tomava a vida dela, sai. Talvez na sua casa, talvez na sua família, você que me escuta agora, talvez na sua casa, você seja o Paulo ou Silas, que teve a ousadia de dizer para alguém que estava completamente preso por cadeias espirituais, ser liberto. E talvez por esse motivo você agora está sendo perseguida. Perseguido na tua casa, no teu trabalho, na tua faculdade, aonde você mostrou, manifestou que você é sal e luz do mundo. Mas não desista. Mesmo que alguém queira nos colocar na prisão, não desistamos. Eu comentava com um amigo meu que esses tempos que nós estamos vivendo são tempos muito difíceis. São tempos muito tenebrosos. E não são tempos tenebrosos somente por conta da pandemia, não. Não são tempos difíceis somente por conta dessa doença que já matou somente no Brasil mais de 500 mil de pessoas. Não. O tempo não é difícil somente por isso. O tempo é difícil porque o inimigo de nossas almas tem se levantado vorazmente contra nós. E eu dizia, vai chegar um tempo, meu irmão, que ou nós teremos a coragem de dizer que somos de Deus, ou nós iremos negar a Jesus. Porque o laço, o cerco está se fechando. Basta ver o quanto as pessoas estão sendo perseguidas por ser cristão. Basta ver. Na sua casa mesmo. Talvez você na sua casa já tenha percebido o quanto alguém olhou para você e disse, deixa de ser besta. Somente você que fica nessa situação aí, nessa onda de seguir a Jesus, de falar de Jesus, de viver assim, vai gozar a vida, vai aproveitar a vida. E hoje nós não podemos falar nada. Nada pode ser dito. Porque se dissermos qualquer coisa que vai contra a maré, nós já estamos aí à mercê de sofrermos grandes consequências. Assim como Paulo e Silas sofreram. Só que o louvor, meus irmãos, salva. Aquele carcereiro disse assim para Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Por que ele perguntou isso? Porque ele percebeu na vida de Paulo e de Silas o agir daquele Deus que eles adoravam e louvavam o seu nome. Então, se você adora, se você louva, tenha certeza que alguém vai ver
Mesmo que seja aquele que queria te prender ou que te prendeu em alguma situação. Mas ele vai ver você sendo vitorioso. E quando você estiver com a vitória nas mãos, ele vai dizer: o que eu devo fazer? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu posso fazer para ser salvo? E tem muita gente, meus irmãos, muitas pessoas que estão loucos, desejosos de Deus, mas não sabem o que fazer. Querem Deus, desejam Deus, buscam Deus, mas não sabem o que fazer. Basta ver quantas e quantas igrejas estão se abrindo aí para todo gosto, de acordo com o desejo de cada um, e todas elas abarrotadas. Isso é prova, e a prova cabal, de que o mundo tem sede e deseja Deus. E nós precisamos fazer aquilo que Cícero dizia na oração. Não somente palavras, mas testemunho, atitude. E das nossas atitudes, alguém olhará e dirá. Alguém olhará e dirá: o que eu devo fazer? O que é que eu posso fazer para participar contigo? Para estar contigo? O que é que eu devo fazer? E a resposta, meu irmão, é nada mais, nada menos que: creia no Senhor Jesus. Creia nele. Diga para ele: Senhor, eu te quero. Eu te quero pelo que tu és, não pelo que tu podes me dar. Aqui me faz lembrar Abraão, né? Que recebeu um filho e ao mesmo tempo Deus disse: eu quero de volta. E Abraão subiu para sacrificar o seu filho. Por que ele fez isso? Porque ele acreditava no Deus que deu o filho a ele quando ele não podia ter. E Abraão com certeza deve ter dito: olha, se ele me deu sem eu poder, mesmo que eu sacrifique para ele, ele pode me dar outro, e outro, e outro, e outro. Porque ele é poderoso para fazer muito mais do que nós possamos imaginar. Foi por isso que que Jó disse assim: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aí é a convicção de quem tem fé, de quem sabe que Deus é Deus, não pelo que Ele faz ou o que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. Fica de pé, você também que está em casa, se você puder, se coloca de pé por